Obrigada, Felipe. Obrigada ao pessoal da organização pelo convite. É sempre um prazer poder ter um espaço para falar com vocês que estão trabalhando, militando aí na área da conservação e especialmente na universidade ou próximo da universidade. A gente não tem muitas oportunidades, às vezes, de estar nesses ambientes, mas é muito gratificante porque a gente vê que as pessoas estão com várias perguntas, ou seja, estão interessadas em avançar tanto nessa ciência quanto nas ações que essa ciência pode trazer do ponto de vista prático. Quando o pessoal me convidou com esse tema, eu tentei pensar por vários caminhos como é que eu poderia abordá-lo, e obviamente eu escolhi um que espero seja útil aqui para nós hoje, mas que também já de antemão gostaria de deixar claro que, em primeiro lugar, existem muitas coisas acontecendo, outras que já aconteceram, então o que eu vou tentar mostrar é apenas um pequenino quadro que espero dar a vocês a condição de vocês se animarem com uma série de coisas que estão acontecendo, para vocês poderem ou se engajar com elas, ou mesmo criticá-las do ponto de vista positivo, ou seja, conhecer e poder fazê-las ficarem melhor, ou até, no mínimo, tentar ou pensar em outras formas de fazer acontecer a conservação, como apontado aqui pelo Thomas Brooks, em vez de olhar só o que não deu certo, olhar o que deu certo e como é que esse que deu certo pode ser medido e ajudar com essa medida a fazer outras coisas boas acontecerem. Para começar a nossa conversa aqui, eu vou pedir para o pessoal me ajudar com o tempo, eu estou sem relógio, nada aqui que me ajude com isso. Tinham algumas perguntas norteadoras que eu acredito que foram também passadas para os demais componentes aqui do simpósio, que são importantes. Então, a gente vai o tempo todo pensar com essas perguntas sobre aquilo que a gente está conversando, né? Então, como é que a gente vai fazer a conservação ser mais eficaz? Como é que a gente pode educar sobre conservação? Até mais tarde, acho que a Nurit vai dar um belo recado sobre isso. E quais são os principais desafios na própria comunicação científica? A gente ouviu isso um pouco ontem, nas falas dos professores que estiveram na mesa da tarde, e a gente percebeu que, apesar de tudo, existe bastante comunicação, mas ainda existe uma falha nossa enorme na comunicação com a sociedade. Isso aqui parece meio óbvio para quem está aqui nessa sala, mas eu achei importante trazer porque ainda existe e mantém-se uma diferença, às vezes, bem objetiva sobre o que a gente está fazendo. Então, é importante lembrar sempre, mas existe também uma confusão desses conceitos que pode parecer pouco importante em alguns momentos, mas ela é muito importante. Quando a gente está falando especialmente de políticas públicas, você usar um ou outro desses conceitos muda tudo. Só para dar um exemplo bem local aqui para vocês, de uma experiência que a gente está vivendo como cidadãos brasileiros e que não é uma experiência boa, pelo menos na sua causa, o desastre de Mariana. O que deve acontecer com o Vale do Rio Doce do ponto de vista da recuperação? Será que a gente quer que ele volte ao que ele era antes? E qual era antes que a gente quer que ele volte, né? Ao antes do desastre, no dia anterior, que já também não era muito boa coisa, ou a gente quer que ele volte ao que era antes? Como é que a gente define esses conceitos nas políticas públicas e nas ações que a gente está fazendo? Será que preservar, de fato, é uma coisa que, para a ciência da conservação, é algo que a gente deve procurar, considerando que a própria natureza tem as suas mudanças ocorrendo sempre, claro que em escalas de tempo diferenciadas? Biodiversidade, né? A gente está falando de um assunto que, como também entendi eu, foi mencionado aqui muito melhor do que o que eu vou fazer pelo Cláudio e outros professores que estiveram com ele no primeiro dia. É um assunto que trata de todas as escalas possíveis, né? Como é que a gente trabalha com todas essas escalas? Como é que a gente comunica todas essas escalas? E também ouvi dos colegas com quem eu pude conversar que uma das discussões que foi feita no primeiro dia era, bom, a gente está trabalhando com espécies ainda, a gente está focando em espécies e não está ainda conseguindo passar desse nível para níveis mais estratégicos, vamos dizer assim, para a conservação, que seriam, por exemplo, ecossistemas. Embora, claro, não quer dizer com isso que a gente não esteja também fazendo isso, mas talvez os nossos trabalhos científicos, ou o maior volume dos trabalhos científicos, esteja ainda focado muito
num nível da escala que não é suficiente apenas sozinho para dar conta da conservação. Aí eu fui buscar alguns estudos que possivelmente vocês conhecem, mas que eu achei importante trazê-los, não porque são os mais recentes, mas porque, inclusive, não são estudos de 2005, depois 2008 ou 10, não me recordo, vai aparecer aqui. Por que eu achei que seria importante a gente relembrá-los? Primeiro, a avaliação sistêmica do milênio, porque, na minha memória, posso estar enganada, foi um primeiro conjunto de esforços feitos por bastante tempo, né, de 2001 a 2005, com cientistas buscando entender o que estava acontecendo no planeta, mas mais do que entender o que estava acontecendo no planeta, na sua biodiversidade e naquilo que afetava e que ajudava a ser mantida, a expectativa desse estudo, principalmente, foi mostrar para a sociedade, com uma linguagem específica para a sociedade, o que estava acontecendo. Então, na minha lembrança, talvez um pouco de bias aqui do meu lado, foi a primeira vez que se procurou trazer vários estudos do mesmo estudo, focando setores diferentes, principalmente o setor empresarial. Então, como é que os dados da avaliação sistêmica do milênio chegaram para esses setores? Porque, se a gente for pensar, de novo, né, nós falamos entre nós, todos nos entendemos relativamente bem, mas outras coisas estão acontecendo no mundo e ninguém está pensando o que está acontecendo nessa sala que não sejamos nós mesmos. Então, como é que a gente fala com esses caras? E que linguagem a gente vai usar? E que elementos de análise de informação de fatos a gente vai poder dar a eles? Então, esse estudo, eu acho que foi pioneiro para isso, e eles mostraram, principalmente, a questão da tendência, né, das condições e tendências dos ecossistemas e dos serviços. É claro que esse conceito certamente existia antes, mas acho que ele ficou muito mais forte e foi trazido à tona a partir desse estudo que foi feito, então, entre os anos 2000 e 2005. Talvez vocês tenham tido, vocês lembrem bastante bem desse tipo de quadro que mostra, né, a tendência de cada um desses serviços, se está mantido, se está aumentando, se está diminuindo, embora grande parte deles estivesse diminuindo, alguns aumentaram, porque os serviços, obviamente, não se tratam apenas de serviços que mantêm os processos dos ecossistemas tal qual a gente imagina na conservação ou na preservação, se a gente quisesse olhar dessa forma. Tem alguns serviços que são serviços que geram bem-estar humano e que, portanto, foram considerados por esse estudo como em tendência positiva e, portanto, melhorando aí o desenvolvimento econômico. Agora, também esses mesmos ganhos, claro, foram alcançados via a degradação de muitos desses mesmos serviços e a exacerbação da pobreza em alguns lugares, apesar de não ter sido esse o foco principal do estudo. Outro estudo que também reforça essa visão, eu acho que eu estou com uma ordem... Não, está certo. Que reforça a mesma ideia de trazer à tona informações, fatos, que possam ajudar os tomadores de decisão a sentarem numa mesa, discutirem com elementos bem pragmáticos e mudarem aquilo que estão pensando fazer ou melhorarem aquilo que estão pensando fazer, foi esse outro estudo, que é a economia dos ecossistemas e a biodiversidade, que vem um pouco depois daquele primeiro, e que buscou também mostrar, olha, quanto custa isso daí? Como é que a gente vai em qualquer reunião em governo e fala, eu quero, isso aqui é super importante, eu preciso proteger essa área em especial porque tem uma espécie ameaçada de pássaro ou de anfíbio, como mostrou aqui o Thomas Brooks, e eu quero que isso seja conservado. Eu sou lá o Sarney Filho e vou lá discutir com o cara do planejamento. Aí o cara vai falar, meu amigo, quanto custa? Por exemplo, poderia ser uma pergunta. E você tem que ter algum valor, por mais que existam lógicas com as quais a gente lida todo dia e até entenda e saiba valorar de que existe um valor intrínseco na natureza e algo nessa direção, na vida real a gente tem que ter outros elementos para fazer a nossa negociação. A gente não adianta estar num ponto que não tem conversa, porque esse ponto vai certamente ser ultrapassado por outros que conseguem ser mais convincentes. Então, esse estudo, ou esses estudos, enfim, todos os relatórios que saíram desse tipo de trabalho foram super importantes, exatamente para mostrar que existem valores para essas coisas. Esses valores ainda não são totalmente apropriados por nós, mas devem ser cada vez mais, e a gente deve tentar achar meios de mostrá-los para os tomadores de decisão. Quando é que a gente
como é que a gente estabelece as parcerias, né? Então, parcerias também é um termo que, se eu mantive aqui na minha apresentação, é um termo que está muito ligado às questões comerciais. Então, você vai lá no dicionário Aurélio, se alguém de vocês ainda usa isso, ele fala que é relação entre dois entes comerciais. Então, esse termo, obviamente, no nosso escopo aqui está tendo uma abordagem um pouco diferente, um pouco mais ampliada, e a gente entende que parcerias devem e podem ser feitas entre todos os níveis, né? Então, você pode ter uma parceria local, com um empresário local e um produtor local, com uma ONG local e um produtor, enfim. E todos os outros níveis e todas as outras relações são possíveis e devem ser estabelecidas pensando em todas essas possibilidades, todas essas combinações. Os setores dos quais a gente está falando ou vai falar, eu fiquei na dúvida onde eu colocava a academia e o Ministério Público, então eu deixei separados, mas, de todo modo, pelo menos esses grandes grupos ou setores são grupos com os quais a gente tem que se relacionar. Querendo ou não, gostando ou não, a gente tem que conversar entre nós com todos esses tipos de pessoas ou, enfim, entidades, empresas envolvidas. Então, o poder público, né, o chamado primeiro setor, não há dúvida, ele tem que estar em todas as situações que a gente estiver trabalhando, porque é quem rege a nossa convivência, em alguma medida. As empresas, sem dúvida alguma, porque elas também estão ali desempenhando papéis muito específicos na área que a gente vai trabalhar ou sobre o tema que a gente vai trabalhar. Sociedade civil organizada, e aí a sociedade civil organizada no seu espectro mais amplo, também importante, e a academia e o Ministério Público, que são entes super importantes, aí, que são totalmente participantes da sociedade, do dia a dia da sociedade, que, como eu disse antes, eu não saberia muito bem onde colocá-los aí dentro do primeiro, segundo ou terceiro setores. Acredito que é só para a gente poder ter uma ideia do conjunto de atores com os quais a gente está falando. E, a partir daqui, eu tentei trazer alguns exemplos, alguns mais recentes, outros mais já históricos aí da nossa relação na nossa sociedade, que fazem possível haver essas relações entre setores e que também, mais do que isso, têm resultados, alguns discutíveis, alguns mais rápidos, outros menos rápidos, mas um pouco para mostrar para vocês que existe de tudo e um pouco nessas relações entre os setores. E, na sua grande maioria, ou pelo menos nos exemplos que eu vou trazer aqui, todos focando a conservação, a melhoria dos processos de conservação, a melhoria da compreensão da conservação e de como ela deve ser exercitada. Alguns grupos trabalham com diferentes objetivos, né? Isso é normal, você não consegue trabalhar com tudo, você tem que focar em algum lugar. Então, muitas organizações da sociedade civil, ou empresas, ou academia, enfim, vão ter focos prioritários em algumas dessas áreas, possivelmente outras áreas estarão faltando aqui nesse pequeno exemplo. Algumas organizações focam em muitas áreas ao mesmo tempo, mas era só para a gente também tentar dar uma diferenciada depois nos exemplos do que a gente está falando, ou qual que é o objeto mais importante daquela parceria, daquele setor com o outro setor. O primeiro exemplo que eu peguei aqui é, talvez, para mim, um dos mais marcantes, porque, para nós, né, no Brasil, foi uma iniciativa que nos fez olhar para dentro e pensar, afinal de contas, onde é que a gente está e o que tem aqui onde a gente está. Então, o trabalho da SOS Mata Atlântica com o INPE todo mundo lembra que é do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação, não sei se tem mais algum pedaço. Depois, ele se iniciou na década de 90, falando para as pessoas que estavam principalmente em São Paulo, mas não apenas no Rio de Janeiro e tal, olha, existe um troço chamado Mata Atlântica e esse troço é aqui, né? E não havia, até então, nenhuma discussão mais aprofundada sobre onde está a Mata Atlântica, o que é ainda a Mata Atlântica, qual que é o desenho desse bioma no nosso território. E essa construção veio desde lá, aliás, claramente desde antes, mas assim tomou um volume, um fortalecimento desde então, e principalmente, lembrando a fala de ontem, do Birajara, na questão cartográfica. As pessoas têm que se acostumar, ou muitos de nós somos acostumados, mas a olhar os mapas e entender o que está acontecendo no território por meio desse tipo de ferramenta. Então, a SOS com o INPE foram desenvolvendo esse trabalho desde lá,
vem desenvolvendo sistematicamente esses números e melhorando, em grande medida, essa apropriação da informação. Então, se antes a gente tinha uma escala que dava uma visão bastante importante sobre o que tinha de Mata Atlântica, hoje a gente tem escalas muito mais relevantes, inclusive para a tomada de decisão. Hoje, se vocês entrarem no site do Atlas, vocês vão ver que cada município tem, os municípios que estão na Mata Atlântica, definido lá qual que é o percentual de mata remanescente, e com isso as pessoas, pesquisadores, políticos, executivos, enfim, podem atuar mais objetivamente sobre o que querem fazer ou podem fazer com relação àquilo. Foi esse tipo de trabalho que permitiu que a gente tivesse a lei da Mata Atlântica, não a lei propriamente dita, que obviamente demandou muito mais articulações do que um mapa ou do que vários trabalhos feitos pela SOS, mas com muitos parceiros nisso, mas principalmente foi esse tipo de mapeamento, esse tipo de informação que veio do terceiro setor, muito ajudada pelo pessoal do INPE, que não é só primeiro setor, é muita pesquisa, né? Tem muitos de vocês, talvez, que tenham feito ou vão fazer trabalhos com eles, e pós-graduação e outras coisas, mas foi esse tipo de trabalho que possibilitou que exista um mapa que tem aplicação da lei. Porque uma coisa é você falar, a Mata Atlântica está protegida. Houve uma lei do Itamar Franco que falou isso, a Mata Atlântica está protegida. Mas cadê a Mata Atlântica? E, enfim, aqui para mim pode ser se não for meu território, né? Se não for minha fazenda, mas se for, eu vou achar que não é. Enfim, então, para mostrar para vocês, e também buscando trazer de volta um pouco a discussão de ontem, que ciência, pesquisa, ativismo ajudam a fazer política pública. E fazer política pública ajuda a conservação da Mata Atlântica, do Cerrado, do Pantanal e assim por diante. Um outro exemplo que foi bastante mais importante, eu creio, até os anos 2010, mais ou menos, ou um pouco antes, foi algo similar que era feito pelo INPA em relação à Amazônia. Depois de os anos 80, não me lembro exatamente quando começou, mas o INPE e o governo brasileiro estabeleceram a rotina de avaliação do desmatamento da Amazônia. E era quase que uma questão que você esperava que nem Natal. Todo ano ia ter o lançamento dos dados de desmatamento da Amazônia, e todo mundo desesperado para saber como é que isso estava indo. E tínhamos apenas, então, somente, como em grande medida ainda hoje, dados oficiais, que obviamente são muito importantes e necessários, mas muitas vezes não são aquilo que a gente quer ver. E o INPA fez um extenso trabalho de acompanhamento desses dados e de apresentação, em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente, do qual era a visão deles sobre os mesmos dados. Então, ao permitir transparência nos dados e participação, o que aconteceu? Os dados foram melhorados, os sistemas foram aprimorados, e hoje a gente tem quase por obrigação olhar os dados de desmatamento da Amazônia para qualquer política que se tenta desenvolver no país. Não estou aqui dizendo que a gente não tenha problemas, nem com os dados, nem com as políticas, mas eu quero só reforçar que esse tipo de trabalho sistemático, que permite você fazer comparações no tempo, e mesmo, além das comparações, melhorar a qualidade do produto, continuam sendo e serão, certamente, infinitamente importantes para a nossa sociedade. Quando eu estava no Ministério do Meio Ambiente, havia uma demanda, já de muitos anos, sobre... Tá bom, a gente tem a Mata Atlântica mapeada, tem a Amazônia mapeada, mas e o resto? Né? Então, nós conseguimos estabelecer uma rotina que ainda não era a melhor, com a ajuda do IBAMA, Ministério do Meio Ambiente e IBAMA, e lançamos os dados de desmatamento do Cerrado 2008 e 2009, como também do Pantanal, como do Pampa e da Caatinga. Porém, de novo, faltou, a partir de lá, que isso fosse... que tivesse continuidade desse processo, né? Que os dados continuassem a ser produzidos e que os volumes de recursos e de pessoas envolvidas continuassem a ser trabalhados para que a gente pudesse ter a mesma sistemática para os demais biomas que já vinham nessa direção. Infelizmente, essas questões de recursos e de prioridades nos governos não são, muitas vezes, governáveis, às vezes não contornáveis. Agora, a gente voltou a ter esses números lançados novamente, se não me engano, mas a gente perdeu um tempo para saber como é que isso ia. E, mais do que tudo, de novo, a gente fala, por exemplo, das mudanças climáticas e da proposta brasileira levada para a Convenção de Mudanças Climáticas sobre qual que é o desmatamento que a gente está considerando
para exatamente fazer a nossa lição de casa, e se você não leva em consideração os biomas que estão sendo mais desmatados, como, por exemplo, o Cerrado, o nosso dado e a nossa política relacionada não vai ser tão eficaz ou não vai ser tão boa quanto a gente poderia ter. Um outro trabalho que também a gente mencionou, o Adriano mencionou rapidamente aqui ontem, que é claramente um produto de pesquisa que foi levado à frente para se tornar uma política pública. Eu mencionei aqui rapidinho para quem estava. Em São Paulo se constituiu um programa temático dentro da Agência de Financiamento de Pesquisa Pública, né, da FAPESP, que chama-se Biota. O Biota também já desenvolveu vários subbiotas, se eu posso chamar assim, vários filhotes aí que saíram da primeira construção. E o que foi inicialmente feito foi que vários grupos importantes aí da ciência foram sistematicamente analisados, tentativamente com protocolos que permitiam comparação entre eles, o que é muito complicado, porque tem gente que trabalha com mar, tem gente que trabalha com grandes mamíferos, tem gente que trabalha com invertebrados, enfim, como é que você compara os dados e as formas de coleta e as escalas de trabalho. Então, foi muito complicado isso, mas houve uma tentativa de que esses dados pudessem se correlacionar, e nós, então, conseguimos, com a ajuda desses pesquisadores, e porque havia gente no governo que procurou essas informações e achou que elas poderiam ser úteis, de fazer política pública com elas, ou seja, são mapeamentos que definem, no caso, não esse mapa aqui, mas os mapas também de áreas prioritárias foram definidos com base em estudos científicos trazidos, então, pelos pesquisadores vinculados ao Biota, de todas as universidades que se vinculam à FAPESP, enfim, não era só a USP ou só a Unicamp, eram várias universidades, e também um mapa para a questão do zoneamento da cana-de-açúcar em São Paulo. Então, de novo, pesquisa que foque para a realidade também, porque não que toda pesquisa vá necessariamente ter um papel em políticas públicas, mas muitas pesquisas podem, também enxergando um pouco além do laboratório, um pouco além da sala de aula, um pouco além da área que o cara está trabalhando diretamente. Se puder ter um pouco desse contato com as coisas acontecendo em outros ambientes, eu mencionei ontem lugares que muitas vezes a gente não vai porque acha que não tem nada a ver, ou porque é chato, ou porque tem assuntos que não nos interessam, como os conselhos de meio ambiente, como os conselhos de recursos hídricos, e muitos mais outros que eu não vou saber listar agora. É importante porque a gente vê o que está pegando e como é que a gente pode ajudar a melhorar a situação daquele lugar, ou daquela política pública, ou daquela demanda que está sendo feita. Aí, mudando um pouco de assunto, outra parceria que eu acho que é essencial e que é importante trazer aqui, que é também entre a sociedade civil e todos nós, né, pesquisadores, gestores, executores, enfim, que é o Congresso Brasileiro de Unidade de Conservação, que já há muitos anos vem sendo realizado com, principalmente, com a coordenação e elaboração aí da Fundação Boticário, com apoios diversos, aí, de acordo com cada ano, de quem pode ajudar a colaborar para que ele seja feito. E, especialmente nesse ano, eu espero, imagino que muitos de vocês escreveram trabalhos para apresentar lá no Congresso, o objetivo vai ser exatamente trazer à tona um assunto que continua em voga na nossa sociedade, que é conservação versus desenvolvimento, né? A gente ainda tem várias pessoas usando esse argumento e mantendo esse argumento como se ele fosse a verdade absoluta dos fatos, e a gente sabe que não é, mas a gente também tem que constituir bases factuais e elementos para ir lá na discussão e mostrar, olha, desenvolvimento e conservação são coisas que, sim, andam juntas, precisam andar juntas para que ambas alcancem os seus resultados. Então, o objetivo desse congresso, particularmente, será mostrar que não há um empecilho entre, não há uma dicotomia entre conservação, áreas naturais e desenvolvimento, o que é muito importante a gente manter sempre à tona, porque os argumentos simplistas, eles muitas vezes vêm para melar essa história e fazer parecer que é preferível cuidar de criança abandonada a cuidar de macaco abandonado. Então, esse tipo de coisa é ridícula enquanto argumento, mas é bastante presente, infelizmente, na nossa sociedade. Então, chama a atenção para o Congresso, é menos para esse Congresso agora, que eu acho importante de toda forma, mas para chamar a atenção de que, olha, uma ONG que é vinculada a uma empresa, tem um trabalho super importante, todos vocês conhecem, não preciso aqui fazer propaganda,
mas também tem um trabalho super relevante, que é já mais do que do Brasil, é latino-americano, que busca dar visão para todos nós do que está acontecendo, chamar atenção para o tema e mostrar o que da ciência está mais atual sobre essa situação. Uma outra ação que talvez seja menos conhecida, mas que eu acho que também tem um papel mega estratégico, é o RAPS. O RAPS também é uma ONG, o nome, né, inteiro da sigla é Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, e aqui seria uma parceria um pouco mais inusitada, talvez, para nós, que é entre uma ONG e os legisladores, os potenciais futuros e os atuais legisladores. Qual que é a ideia daqui? A ideia é você ter um grupo de pessoas que possa ser, de alguma forma, capacitada ou lembrada de temas importantes, como sustentabilidade, ética, importância de diminuir a desigualdade no Brasil, enfim. São uma série de temas que são tratados aqui no RAPS, com conjuntos de pessoas que ou são políticos profissionais. Então, vou dar um exemplo de São Paulo, de novo. O vereador, que não está agora mais vereador, mas o Ricardo Young, faz parte do RAPS. O deputado federal, o Jean Willis, faz parte do RAPS. O André Lima, que era secretário de Meio Ambiente de Brasília, acho que não é mais agora no momento, fazia parte do RAPS, faz parte do RAPS. Então, é uma ação apolítica, no sentido de não é vinculada a partidos, mas que tenta chamar esses caras que estão lá legislando e dizendo o que vai acontecer com a nossa vida para uma situação que nos parece, pelo menos do RAPS, mais moderna, mais adequada e mais em direção daquilo que a gente espera dos políticos brasileiros. Então, acho que também é importante. Tem muita gente que dá aula nesses lugares, então, pessoas como vocês, que têm formação específica em certas áreas, precisam estar nesses lugares para mostrar para o cara político do que a gente está falando quando a gente está falando de sustentabilidade, que não é só a sustentabilidade econômica de uma empresa ou algo dessa natureza. Outros tipos de combinações de setores aqui que eu acho também que valem a pena ser lembrados são essas duas mesas redondas. Eu, pessoalmente, tenho várias críticas a essas mesas redondas, mas, como todos vocês que puderem conhecê-las ou conhecem, certamente também vão tê-las, mas eu acho importante, por quê? Porque são reuniões de vários atores que permitem discussões que buscam metas. Então, no caso da soja, principalmente, né, da mesa redonda da soja sustentável, que é anterior à da pecuária, que é mais conhecida, talvez, qual que foi o plano? Olha, é o seguinte, plantou em área desmatada, a gente não compra, né, ou não é para se comprar. É claro que houve uma pressão enorme de várias organizações, o Greenpeace, o WWF e outras, para que isso acontecesse. Não é que as empresas sozinhas tiveram uma luz e vamos lá ser boazinhas, mas a pressão, tanto sobre as marcas como sobre os consumidores, funcionou. E no caso, essa mesa redonda já tem vários anos de estabelecimento. De novo, há problemas, certamente, mas é um lugar onde você pode ir lá sentar e discutir. Voltando à parte do Thomas Brooks, aqui dos counterfacts, né? Não sei se é essa palavra que ele usou. Ah, tá bom, mas a soja está ocupando o Brasil inteiro. Tudo bem, mas também vamos voltar para trás. A soja estava ocupando o Brasil inteiro e também estava ocupando a Amazônia num grau de velocidade muito grande. Agora diminuiu. Então, também olhar a história do copo meio cheio, meio vazio, que é um pouco, acho que, a mensagem que ele trouxe. Do ponto de vista da soja, acho que esse é um elemento importante que a gente tem que conhecer e melhorar. Do ponto de vista da mesa redonda, ou do grupo de trabalho da pecuária sustentável, igualmente é a mesma coisa. Nesse grupo, eu acho mais complicado um pouco, porque, diferentemente da soja, você tem muitos atores ainda espalhados pelo país, então é difícil você reunir esses caras nesses grupos, porque ele não tem representantes deles, quando na soja você já tem representações como a Biov, por exemplo. Então, no caso da pecuária, você tinha os grandes frigoríficos, inclusive a JBS e outros mais, mas, de todo modo, é relevante você ter essas discussões e, certamente, procurar ter metas para ser alcançadas. O da pecuária, o que me afligia mais quando eu estava mais próximo, é que as metas eram meio frouxas. Assim, você não tinha... Estava muito discussão, não dá para ter meta, é muito difícil. Então, estava ainda naquela parte do negação da realidade, sem tentar ir muito para frente. Eu acabei cometendo uma falha aqui grande e não trouxe uma informação melhor de um outro grupo que é mais recente, que é super importante também, que tem tido uma atuação bastante intensa
com alguma publicidade, que é a coalizão Clima-Floresta, eu nunca sei a ordem, mas é Clima, Floresta, Agricultura, ou a ordem não importa tanto, mas é essa a ideia. Ele foi estabelecido também por inúmeros participantes, tanto ONGs quanto empresas de silvicultura, tipo Fibria, IBA, que é quem representa esse grupo, como empresas da área da agricultura ou sociedade rural brasileira, enfim, tem uma gama gigante de pessoas ali dentro. Todos buscavam, naquela ocasião, ter uma resposta ou uma ação positiva em direção da INDC brasileira, que é aquela meta brasileira estabelecida para a Conferência de Paris, na ocasião, né, de clima. E aí esse grupo continua, obviamente, trabalhando, tem vários subgrupos, tentando achar meios de as pessoas se entenderem. Não é fácil, absolutamente. A briga em relação ao Código Florestal continua muito forte. Ela é particularmente forte do ponto de vista, eu diria, ainda vai ser mais forte, talvez, no Cerrado, especialmente porque os dados que se possui anteriores às datas aí estabelecidas de corte são muito ruins. Mas, de todo modo, é um grupo importante que tem levado uma voz conjunta do Brasil para fora e tentado mediar aí um pouco essas relações sempre muito conflituosas entre o setor da agricultura, da silvicultura e da conservação lato sensu. Aí eu entrei num outro conjunto de ações que também podem ser criticáveis por uma série de aspectos, mas que acho que são importantes porque elas dão passos para cima, né? Levantam a régua um pouquinho. Às vezes é um pouquinho, fica muito tempo, até levantar de novo, mas levantou. Então, os princípios do Equador, acho que todos vocês já ouviram falar, são princípios que foram pensados pelos bancos, né? Dois bancos inicialmente se reuniram, falaram com todo mundo que investia nos bancos, ou tinha a ver com eles, e falaram assim, gente, como é que a gente vai fazer as nossas ações, como é que a gente vai ter menos prejuízo, vai ter menos mancha na nossa imagem em lugares como, por exemplo, a América Latina. E aí surgiram alguns princípios embasados nesses grandes temas, né, de questões sociais, questões ambientais e de trabalho, e geraram aí uma série de princípios e regras que os bancos têm que minimamente cumprir. Vamos combinar que é bem frouxo ainda, outras coisas foram feitas, no Brasil mesmo teve mudanças recentes, mas sempre naquela linha de, não, espera aí, está muito difícil, vai custar muito caro, então empurra um pouquinho mais para frente. Mas ainda assim, acho que, de novo, na mesma ideia, levantou um pouco a régua e permitiu que os bancos pudessem olhar com um pouco mais de cuidado aquilo que eles estavam fazendo e onde eles estavam investindo. E se vocês olharem, muitos bancos hoje tomam muito mais cuidado em não comprar produtos ou não investir em empresas que estejam usando trabalho escravo, ou trabalho infantil, ou que tenham áreas que estão desmatadas em lugares irregulares, e assim por diante. Então, isso é importante, porque o dinheiro move tudo isso. Se você tiver uma regra nessa questão com o dinheiro, isso vai ser muito diferente. Isso foi especialmente importante na discussão do Código Florestal, antes até, quando, não sei se vocês sabem, talvez só para trazer um pouquinho de história do mundo real, em 2008, quando eu tive a oportunidade de estar no Ministério, o meu colega de então, André Lima, estava lá cuidando de fazer um monte de tentativas de regramentos, e ele, junto, obviamente, com o ministro, a ministra Marina, que ainda estava na cadeira, acharam a solução da lavoura, que era o quê? Bom, a gente tem a lei de crimes ambientais, que tem lá estabelecido tudo o que vai ser criminalizado, civil, administrativamente, etc., mas não tem valores. Então, você está multado. Bom, mas quanto vai ser? Não sei, porque não tem a regra, então passa. E aí foi quando se estabeleceu, de fato, que não ter reserva legal custava X para o proprietário que não as tinha. E aí foi a hora que a gente pegou a vara para cutucar a onça. Só que a vara era mais ou menos desse tamanho e a onça era grande. E ao se fazer isso, já havia certamente, muitos anos antes, e sempre, desde sempre, uma procura do setor agropecuário representado na Assembleia Legislativa, porque vamos combinar que o setor também é muito grande, e nem todo mundo que está lá falando que é ruralista representa esse setor. Tem áreas muito avançadas e tem áreas muito retrógradas. Mas, ao fazer isso, a gente acabou, talvez, acelerando um processo que estava em curso de discussão do código. Se vocês olharam com atenção, o corte para o código de, a partir de tal data, vale tal coisa, é quando, exatamente em 2008, quando essa resolução foi publicada, até, talvez, como uma forma de chamar a atenção, falar assim, ó, gente, vocês cutucaram a onça errada e agora vocês vão ter que encarar a força que ela vai trazer para cima de vocês. Enfim,
Então, com isso, né, o código trouxe, só voltando aqui, que, obviamente, se o cara está irregular, ele não tem financiamento. Assim como em outras circunstâncias, ele também tendo produções trazidas de lugares onde não podiam ser produzidos, ele não tem financiamento. Isso é, de fato, a hora que, como todo mundo já sabe, esse ditado, o lugar do corpo do homem ou da mulher, enfim, que mais dói é o bolso. Então, a hora que você pega no bolso, o cara pensa duas vezes se vai fazer errado ou não. Outro exemplo de parcerias e de setores que também se agregaram para buscar fazer melhor o que fazem foi o Global Compact. No Brasil tem a Rede Brasil do Global Compact. Então, várias empresas se reúnem e essas empresas estão discutindo, saibamos ou não, em que detalhes e velocidade também, os objetivos do desenvolvimento sustentável, que são aqueles objetivos que saíram da Rio+20, em substituição aos objetivos de desenvolvimento do milênio. A gente vai trocando de objetivo, vai jogando a data um pouco para frente. Mas, de toda forma, essas empresas têm seus representantes em alguns grupos de trabalho, para clima, para água, para uma série de temas importantes. É importante acompanhar, saber o que está acontecendo, se possível, ter contatos na própria universidade, chamar os caras aqui para virem contar o que eles estão fazendo, quais são os avanços que eles tiveram, enfim, se mobilizar e buscar as informações com esses grupos que muitas vezes a gente só sabe porque vai no supermercado e compra um produto que eles estão lá disponibilizando para a gente. Dentro do Global Compact existem uma série de princípios e também, no caso, existem, eu só separei esses três, que os princípios são os princípios ambientais. Então, tem uma questão de prevenção, né, das ações, maior responsabilidade ambiental, incentivar o desenvolvimento de fusão de tecnologias, tudo um pouco genérico, mas se a gente ficar pegando no pé desses caras, a gente vai garantir que os passos sejam dados. Bom, tem uma outra iniciativa, essa que junta duas áreas também super importantes, que é a Biofin, que no caso brasileiro reúne esses caras aqui, que normalmente só se conversam para brigar, que é o Ministério Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento e o MMA, com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E o que é isso aqui? É super interessante, talvez alguns de vocês tenham conhecido, até trabalhado nisso, mas a expectativa é saber, afinal de contas, quanto que a gente está gastando para a conservação da biodiversidade e quanto a gente devia gastar. Então, a expectativa do programa ou do projeto é que eles consigam fazer uma leitura clara sobre o que a gente tem de dinheiro para isso, o que a gente precisa e como é que a gente vai fazer para alcançar. Parece super simples, né? Mas não é. E, de toda forma, alguns exemplos que estão aqui, que vocês conhecem também, são usados por eles para dizer isso aqui dá uma chance da gente aumentar o dinheiro que vai para a conservação da biodiversidade e, portanto, alcançar aquilo que a gente quer. Então, vamos lá, cotas de reserva ambiental. Estão estabelecidas no Código Florestal, mas não estão absolutamente ainda regulamentadas. Então, precisa forçar a barra para que isso aconteça. É importantíssimo isso acontecer, para que isso gire, porque senão a gente vai ficar mais 50 anos com o código da insegurança jurídica e todo mundo achando meios de empurrar esse negócio para frente. Pagamento de serviços ambientais, mesma coisa. A gente falou aqui um monte de serviço ambiental, que tem valor, que não sei o quê, mas e aí? Como é que a gente faz esse troço rodar? Tem lá o caso de Extrema, tem o caso daqui e dali, mas, continuamos com a nossa lógica de um caso em 10 hectares e que não representa nada do resto do país. Os green bonds são super importantes. O Brasil está avançando nesse caminho. Tem empresas como, se não me engano, a Suzano e outras que já emitiram ações nessa direção e são desenvolvimentos da própria empresa que tem esse caráter diferenciado, ele consegue levantar dinheiro para que isso aconteça dessa forma. Orçamento por resultado, aqui basicamente é dizer o seguinte, mais eficiência, gasta menos, produz mais e não joga dinheiro fora. Debentures, eu não sei explicar o que é, então não vou nem me atrever. E compensação ambiental. Eu pus aqui ver decreto, porque, se não me falha a memória, foi assinado ontem, medida provisória, que favorece o uso dos dinheiros de compensação ambiental para várias coisas. Eu vi que, inclusive, para contratação, por exemplo, que é o caso que estava chamado a atenção no jornal, de brigadistas contra incêndio por mais tempo do que o originalmente estabelecido. Pode recontratar, enfim. Então, é destravar um pouco alguns dinheiros que ficam lá, sabe Deus onde, que cofre é esse, que a gente não consegue pôr na roda para viabilizar as ações de conservação.
chamei a atenção para a conservação in situ, que acho que é foco de vocês, em grande medida, lembrando dos nossos colegas proprietários, e aí tem vários tipos de proprietário, tem desde o ONG, que tem Funatura, SPVS, e outras que têm reservas particulares de patrimônio natural, mas empresas que também têm, e indivíduos que também têm. Essa semana também foi criado o Dia das RPPNs, que, se não me engano, vai ser 31 de janeiro, que, pô, o cara vai lá, pega a propriedade dele, deixa para a perpetuidade da conservação e ninguém nem dá um parabéns, né? Ninguém dá um beijinho de bom dia. Enfim, então, finalmente, tem pelo menos uma data, que, tanto quanto do dia do enfermeiro, do agrônomo, do não sei o quê, está lá estabelecida, e vamos ver se isso ajuda um pouco. Tem muitas áreas criadas no Brasil, é impressionante, apesar de tudo, que existam essas áreas. Claro que também tem vários tipos de coisas envolvidas nisso, mas eu acho que, em termos de parceria, é importante também a gente chamar a atenção para isso. Lembrando que, alguns anos atrás, começou uma parceria da Conservação Internacional com a SOS, que era um programa de apoio às RPPNs, e que foi super legal. Acho que ele continuou por vários anos, aí os recursos para isso especificamente diminuíram, enfim, mas deu gás para muita gente conseguir estabelecer suas RPPNs novas ou fazer melhores as que já estavam, as que já existiam. Indo mais rápido, bom, parcerias, eu falei lá para vocês no começo, para o Aurélio, lá o dicionário, é basicamente uma questão comercial. Mas, como eu acabei de sair de uma reunião do ICMBio na semana passada, eu trouxe a visão do ICMBio, que é aquilo que está no rol. A parceria faz parte para eles hoje das boas práticas, desde que os parceiros promovam a inovação, né, os parceiros do ICMBio, e haja mudanças positivas nas UCs. Tem uma porção de exemplos agora nessa direção, mas, mesmo assim, parceria, para ter sucesso, tem que pensar em várias coisas, né? Aqui eu trouxe, de novo, o ponto de vista do ICMBio sobre por que elas podem ou não funcionar melhor. Você tem que conhecer seu parceiro e sua necessidade. Não adianta você ter a sua necessidade, chamar o cara e falar, faz aí o que eu estou precisando. Tem que ter uma troca. Tem que dialogar, tem que saber o que eles precisam, desenvolver ações de forma participativa, né? E aí, parceiro, de novo, pode ser qualquer um ou qualquer grupo. Estabelecer relacionamentos duradouros e transparentes, inovar, e todos os resultados sempre são válidos. Você trazer pessoas para discutir, conversar, sempre faz você crescer, outra pessoa crescer, mesmo que no final a sua proposta até não esteja totalmente dentro do que você esperava. Eu trouxe, então, essa experiência que foi na semana passada, o 3º seminário de boas práticas. Tem um monte de coisas acontecendo interessantes, não vou reportar todas, não é... Se vocês entrarem no site do ICMBio, acho que daqui a pouco vai ter lá o resultado final. Mas também, acho que uma das coisas importantes que se falou lá foi o estabelecimento de fundos para a conservação. Alguns fundos são chamados fundos, mas não são bem fundos, são contas. Enfim, isso é uma discussão toda jurídica que também não merece muito aprofundamento agora. Mas eu trouxe alguns aqui só para a gente lembrar que existem. Então, o ARPA talvez seja o mais conhecido de nós, acabou de fazer 25 anos, sei lá, fez um monte de anos agora, na semana passada, mais de 2 décadas. O ARPA trata da Amazônia, e o Fundo Mata Atlântica, que tem ações especificamente em áreas de Mata Atlântica. Na verdade, aqui são 2 fundos, é o Fundo Costa Atlântica e o Fundo para as Unidades de Conservação, que são trabalhados pela SOS Mata Atlântica. Eu chamei aqui de Fundo Amapá, Luiz Paulo, você talvez me ajude, mas tem 2 fundos que a CI está montando também para trabalhar com áreas protegidas e mosaicos e regiões na Amazônia brasileira, creio eu, especialmente, não sei se no sul da Bahia. O Fundo Amazônia Sustentável, que também já tem alguns anos de vida. E vou fazer minha propaganda aqui pessoal, o Fundo Peruaçu, que o Instituto Ecos criou e pôs seus próprios recursos, são recursos do presidente da organização por hora, e a gente está aqui passando o chapéu, estou vendendo lá uns calendários lá fora, para quem viu. E se vocês quiserem ajudar, é pouquinho, mas parte do negócio é atuar em todas as frentes. Aqui é o Peruaçu, uma fotinho ali. Vocês que são de Minas têm que ir lá, os que não são também têm que ir, que é super bonito, vale muito a pena, é um lugar maravilhoso aqui do estado. Os seus objetivos, não vou entrar em detalhes. Como é que isso se estabeleceu? Um acordo de cooperação, é um processo formal, não é que a gente resolveu fazer um fundo e vamos lá. A gente passou por um crivo lá do ICMBio para poder ter essa chancela de poder captar recursos com eles, assim como os demais SOS e outros que estão fazendo isso, creio que a CI também. E aí, queria te dar números. Me perdoa, Felipe, rapidamente. A gente fala aqui de nós e tem outros grupos de pessoas que trabalham com outros tipos de problemas, principalmente os problemas sociais.
Eu trouxe 2 exemplos aqui de 2 organizações que tentam discutir esses assuntos e que trazem números quase sempre, todo ano, para esse tipo de informação. O IDES, que é esse Instituto de Desenvolvimento do Investimento Social, é um deles. Ele faz muitas pesquisas sobre quanto o brasileiro doa, se não doa. Mas aqui, vocês vão ver números até grandes e animadores, mas é doação que, desde o cara que doa roupa, até o cara que doa para a igreja. Então, é uma gama gigante de pessoas que estão envolvidas nesses números. Mas, de todo modo, é importante conhecer. Então, a maior parte dos brasileiros fez alguma doação em 2015, desculpe, os dados não estão os mais atuais, mas estão perto deles. 62% da população fez doação em bens, né? Então, tipo, agasalho, alimento, citam o trabalho voluntário como parte da sua doação, e dinheiro também é feito em várias circunstâncias e para várias situações. Mas, infelizmente, a gente está exatamente nessa situação aqui. Tem um monte de causas importantíssimas, não há dúvida, ninguém aqui discordaria, e a gente, como a questão de meio ambiente, está lá no fim da linha. Não é o finzão da linha, tem outros 2 aqui para baixo, que eu não lembro o que são, deve ser morador de rua e alguma coisa assim, mas que não mostra que a gente está exatamente num ranking muito adequado para aquilo que a gente gostaria. E aí tentei chamar a atenção do porquê, né? Então, o que eles mostram lá, que as nossas questões, aparentemente, para as pessoas, exigem soluções de longo prazo. Então, o cara não está muito interessado no longo prazo. Não oferecem possibilidade de atuação imediata. É só falar que, bom, gente, vamos fazer voluntariado. Aí você fala, onde? Não sei. Mas como? Quando? Quem? Tem um monte de coisa que falta a gente organizar, né? Que não dá para a pessoa se sair catando na rua, porque não vai estar à disposição. Não se tem a tangibilidade do problema. Temos problemas com os biomas estão perdendo a sua diversidade beta. Tá, e daí? Né? A sensação de impotência, nunca vai para frente. Isso que o Thomas falou, acho que é importante como recado, sabe? Tudo bem que pode ter problemas nos dados também, mas a gente tem uma cara, estamos indo para frente, não é assim, todo mundo, sabe, cabisbaixo, estamos aqui, ninguém vai sair daqui para fazer o quê? Procurar emprego, não tem, enfim. Tem que olhar com um pouco mais de sangue nos olhos, né? E aí eles dão aqui algumas dicas para as entidades atuarem para melhorar essas relações, que não vou gastar tempo com vocês. E do GIF traz um número, que esse número só que eu queria terminar mostrando. Então, teoricamente, no Brasil, teoricamente não, de fato, no Brasil, existe um mercado de investimento social de 13 bilhões. 13 bilhões é grana para caramba, fala aí. Só que eu não enxergo esses 13 bilhões, né? Na minha conta certamente não estão, na do Ecos também não, né? Cadê esse troço? Então, esses caras investem, muitas vezes são fundos patrimoniais de famílias que têm seus próprios projetos, às vezes é fundo ou empresa da Volkswagen, enfim. Então, tem uma gama de gente aí que também, hoje, tem focos muito diferenciados. Mas a gente precisa pensar como conversar com esses caras. Como é que a gente vai lá apresentar o que a gente tem de importante? Como é que a gente liga meio ambiente com criança, com velhinho, com, sei lá o quê, desastres, que é uma outra área que também as pessoas ajudam a apoiar. Obrigada, desculpa, passei uns minutos aí do tempo.